E aí, moçada nuclear? E aí, pessoal, tudo bom? Tranquilo? Bom, eu vou dar uma dica hoje, eu vou falar um pouco sobre um assunto extremamente complicado, tá? Que é, de fato, assim, os alunos têm uma dificuldade tremenda de entender porque energia potencial elétrica e também potencial elétrico. Hoje a gente vai fazer a divisão dessas duas coisas, elas realmente são diferentes. Então, não vamos confundir bastante não, vamos entender, sair daqui hoje entendendo o que é potencial elétrico e energia potencial elétrica. De carga, a gente também vai entender o que é o trabalho da força elétrica. Beleza? Vamos comigo, vamos desmanchar esse medo que vocês têm de eletricidade e vai dar tudo certo. Beleza, venham cá comigo. Gente, para que eu consiga fazer com que vocês entendam realmente o que é potencial elétrico, energia do potencial elétrico e trabalho elétrico, eu tenho que fazer uma ponte com uma coisa que vocês entendam. E uma coisa do cotidiano de vocês é a energia gravitacional, energia potencial gravitacional e trabalho da força da gravidade, certo? Trabalho da força-peso. Na medicina, a gente está acostumado a receber pessoas que levam queda da própria altura. Se um físico fosse descrever o que seria aquilo, eles diriam que aquilo ali não foi uma queda da própria altura, foi o trabalho da força-peso. Então eu vou tentar aqui associar duas coisas, tá? E eu quero muito que vocês entendam essas coisas para a eletricidade. Para a gravidade é fácil, para a eletricidade é mais difícil, mas quando eu fizer essa associação vocês vão entender com tranquilidade. Então eu tenho aqui, gente, que fazer uma ponte com a gravidade. Digamos que exista na superfície da Terra um potencial gravitacional. Vocês sabem que uma massa grande gera ao redor dela um campo gravitacional. Então, em qualquer região do espaço que tenha a influência desse campo, ele pode ter ou não energia. Somente se nesse campo aqui existir uma massa. Mas antes de ter a massa, existe nesse espaço desse campo pontos que eu posso dizer que são pontos de potencial gravitacional. Ali naqueles pontos não está acontecendo absolutamente nada. Então esses três pontos que eu destaquei aqui são pontos do espaço que estão sob influência do campo gravitacional. Então qualquer ponto do espaço que tem influência do ponto da gravidade, a gente diz que aquele ponto é um potencial gravitacional. O que quer dizer isso? Aluno nuclear, ele tem um potencial imenso de passar no vestibular. Ele já tem esse potencial. Mas quando vocês têm os melhores professores, quando vocês têm a melhor equipe, aí vocês deixam de somente ter o potencial e realmente começam a ter a energia potencial. Então existe uma coisa que difere o potencial da energia potencial. Todos esses pontos do espaço são pontos que têm potencial gravitacional. Todos os pontos. Aonde tiver influência desse campo, haverá naquele ponto ou qualquer daqueles pontos potencial gravitacional. Só que a gente sabe que a massa atrai a outra massa. Então o que é que acontece quando eu coloco corpos com massa em pontos gravitacionais? O que é que acontece quando eu coloco massa em regiões de potencial gravitacional? Gente, se eu coloco essa massa aqui, ela vai sofrer uma atração da Terra. Nesse caso, eu coloquei aqui duas maçãzinhas. As maçãs têm massa e elas estão em pontos de potencial gravitacional. Então, para a mecânica, enquanto não tiver massa, não acontece nada. Aquele canto ali, aquele ponto ali não passa de um potencial. Mas quando eu coloco a massa, que é a característica principal da mecânica relacionada à gravidade, o que é que acontece? Essa massa vai atrair essas maçãs. E aí eu vou ter energias potenciais. Eu saio de um potencial e começo a ter energia potencial. Então o potencial somente depende de quê? De que é que o potencial depende? Bom, se o potencial não tem massa, esse potencial só depende da gravidade e da distância, da altura que esse ponto está para a Terra. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ele depende
da gravidade e depende da altura que esse ponto está da Terra. Esse outro pontinho aqui, ele depende da gravidade, depende da altura que este ponto está da Terra. Então, pontos de gravidade, ou seja, potenciais gravitacionais, eu posso dizer que eles dependem, o potencial gravitacional, ele só depende da altura e da gravidade. Beleza? Aqui eu não tenho a característica massa, eu não tenho a grandeza massa, eu não tenho o corpo que eu vou colocar depois. Quando eu coloco uma massa num ponto de potencial gravitacional, aquele ponto deixa de ser apenas um potencial gravitacional e apresenta energia. Gente, por que isso, hein? Por que quando eu coloco uma massazinha, eu posso medir a energia gravitacional? E eu sei que ela agora depende da massa, depende da altura e depende da gravidade. Então, essa a gente tem aqui essa energia potencial gravitacional. Vou até apagar aqui. É energia potencial gravitacional. Eu saio de um momento onde eu só tinha potencial gravitacional e passo para um momento onde eu tenho agora energia potencial gravitacional. Por que aqui é só potencial e por que aqui agora é energia potencial gravitacional? E para que seja energia potencial tem que ter massa. É porque, gente, surge daí o nosso próximo conceito. Quando eu tenho um potencial gravitacional e coloco massa nesse potencial gravitacional, eu pulo para o próximo conceito, que é energia potencial gravitacional. E quando eu tenho energia potencial gravitacional, por que passou de potencial para energia potencial? Porque agora com a massa, esse sistema ele pode realizar trabalho, ele pode gerar um certo deslocamento. E aí, gente, eu só posso ter trabalho da energia potencial gravitacional. Eu não posso ter trabalho só do potencial. Então, a única característica que pode gerar trabalho é o potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional. Então, trocando em miúdos, o que seria a energia potencial gravitacional? Puxa, ela seria uma característica, ela seria uma coisa física que seria capaz de gerar, bota na cabeça, capaz de gerar trabalho. Gente, o trabalho está muito relacionado com a distância. Então, se eu solto esse carinha, ele vai fazer um trabalho até a Terra. Se eu solto essa maçãzinha, ela vai fazer um trabalho até a Terra. A energia potencial gravitacional vai gerar um trabalho, certo? E normalmente essa energia potencial ela vai ser transformada em energia cinética e por aí vai. Então é importante vocês terem noções desses conceitos, porque esses mesmos conceitos de potencial, energia potencial gravitacional e trabalho gravitacional, o trabalho da potência gravitacional, eles estão muito relacionados também com a eletricidade. Então, se você conseguir enxergar aqui nessa parte com gravidade, vocês também vão conseguir entender, aqui é a massa, vocês também vão entender aqui com a eletricidade. Vamos fazer uma ponte agora. Vocês já sabem o que é um potencial, vocês já sabem o que é energia potencial e vocês também já sabem o que é trabalho. O trabalho está relacionado com a distância, com o movimento, com o deslocamento, com um corpo foi de um lugar a outro, isso é trabalho. Então, quando a pessoa cai da própria altura, ela fez realmente o trabalho da força-peso. Existia ali uma energia que gerou um trabalho. Tranquilo? Beleza? Agora vamos associar isso aqui a cargas. Se vocês bem olharem, eu coloquei aqui que acontece a mesma coisa com as cargas. A diferença gritante, gente, é que nessa mecânica aqui, a gente estuda com a massa. Existe potencial elétrico, tranquilo e tal, só que aqui a característica da natureza, a característica dos corpos que estão relacionadas na gravidade são as massas. E as características dos corpos que estão relacionadas com a eletricidade são as cargas. Então vai mudar, em vez de usar massa, vocês irão usar cargas. É importante que você tenha esse conhecimento, tá certo? Então vamos fazer essa ponte aqui. Imagine que agora eu não tenho mais a Terra com a massa. Eu tenho uma partícula com carga.
Essa partícula com carga, ela gera um determinado campo. Vamos lá, gente. Todo e qualquer ponto desse campo, pode ter um potencial. Se for massa, potencial gravitacional. Se for carga, potencial elétrico. Então, cada pontinho desse tem um potencial. Ele tem um potencial para ser alguma coisa. Quando eu venho aqui para a mecânica das massas e da gravidade, a partícula, a característica que eu tenho que colocar no sistema para que eu passe de potencial para energia potencial é a massa. Aqui, quando eu estudo eletricidade, não é a massa que eu tenho que colocar, são as cargas. Então, no lugar de massa, eu tenho que colocar cargas, certo? Gente, vamos só imaginar o que seria a energia potencial desses campos aqui. Então, qualquer parte desse campo tem potencial. E o potencial, ele depende do meio. Primeiro a gente chama potencial de V, tá? E esse V, ele depende do meio em que esta carga está inserida, que a gente chama daquela constante K, vocês já conhecem. Depende dessa carga que está gerando esse campo elétrico aqui, então depende também da carga, tá bom? É tanto que esse Q tanto pode ser positivo como pode ser negativo. E aí, gente, se a gente viu aqui que a altura é importante, nesse caso o que vai ser importante vai ser a distância da carga que gera. Se vocês olharem isso aqui, eu tenho uma determinada distância, isso aqui eu tenho uma determinada distância, e isso aqui eu tenho também uma determinada distância. Essa, é claro que aqui eu tenho distância A, vou chamar aqui distância B e vou chamar aqui distância C. Cada ponto do espaço desse, que está sob influência de um campo elétrico, tem um potencial elétrico. Até aqui eu só tenho um potencial elétrico. Mas imaginem que eu não quero mais o potencial elétrico, eu quero transformar esse potencial elétrico em energia potencial elétrica. Para que eu transforme isso em energia potencial elétrica, eu tenho que colocar nesse sistema a carga, que é justamente a característica da matéria que faz com que exista aqui do potencial para a energia potencial. Então imagine que eu coloco aqui uma cargazinha positiva e coloco aqui também nesse ponto C outra carguinha positiva e aqui outra carguinha positiva, né? Eu tenho agora não mais um potencial elétrico. Eu tenho nesse ponto a energia potencial elétrica em A, energia potencial elétrica em B e energia potencial elétrica em C. Gente, vamos agora ter discernimento. Ó. Se eu disser que essa carga aqui ela é positiva, essa carga positiva vai repelir essa carga positiva. Essa carga positiva vai repelir também essas outras cargas. Quando eu coloco essas cargas, gente, isso aqui passa a ser, como eu falei para vocês, uma energia potencial elétrica. E ela depende da carga, lembra que aqui depende da massa, mas ela depende também, né, do potencial daquele lugar. Então aqui eu tenho uma carga vezes um potencial, aqui eu tenho uma carga vezes um potencial, e aqui eu tenho outra carga vezes outro potencial. O que é que difere desse ponto para esse ponto e para esse ponto? Se a gente for olhar para o potencial e olhar aqui como a gente viu o potencial, vocês podem ver que quando a distância aumenta no potencial, esse potencial é inversamente proporcional a essa característica. Então, à medida que a distância vai aumentando, esse potencial vai diminuindo. Logo, por consequência, a energia potencial elétrica também vai diminuindo, certo? Então, à medida que a distância vai aumentando, o potencial elétrico diminui, logo, a energia potencial elétrica também sofre essa diminuição. Então, de todos esses três pontos, o que tem maior energia potencial elétrica é o ponto A, porque tem a menor distância. Já o que tem menor potencial elétrico é o ponto C, porque tem a maior distância. Tranquilo? Ficou claro quanto a isso? Gente, quando eu falava de potencial elétrico, eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu era estudante de entender isso. Mas você imagine que potencial elétrico, a energia potencial elétrica, é a força que eu preciso, é a capacidade que eu preciso para trazer uma carga para perto para próxima de outra carga. Por exemplo, qual é a força que eu preciso
para trazer essa carga até bem próxima dessa outra carga. A repulsão aqui é muito grande. Mas a força daqui é maior do que daqui e é maior do que daqui. Eu consigo manter com mais facilidade essa partícula aqui, tentando sustentar a repulsão dela, do que aqui. Aqui a repulsão é muito mais forte. Então, se você olhar por este lado, fica fácil de entender que a energia potencial elétrica ela é maior quanto mais próximo for da carga geradora do campo. Tranquilo? Ficou claro? Ficou bom? Outra coisa que eu não posso esquecer de forma nenhuma, tá certo? Olha, gente, quando eu tenho energia potencial elétrica, aí eu posso ter o conceito de trabalho. E o que seria o trabalho? Seria a mudança de posição, a distância que essas cargas percorreriam. Imagina que eu aproximei essa cargazinha bem aqui, ó. Tem uma energia potencial elétrica aqui. Quando eu solto, quando eu tiro a força que está sustentando essa carga, naturalmente ela vai se sentir repelida por essa. Então a tendência dela é andar. Então digamos que ela sai de B e vá para C. Nesse momento, a energia potencial elétrica virou trabalho. Quando se muda a distância, também se muda esse conceito. Eu vou de energia potencial para trabalho, tá certo? Então, nesse caso, eu tive um trabalho da força elétrica. E é bem fácil medir o trabalho da força elétrica, ó. Vamos imaginar agora que o trabalho da força elétrica, a gente vem estudando esse símbolo do trabalho na termofísica, né? Esse trabalho da força elétrica, trabalho elétrico, vou chamar de trabalho elétrico, ou trabalho da força elétrica, ou trabalho do potencial elétrico, tanto faz. Vou dizer que isto aqui vai ser igual a essa energia potencial, certo? Menos essa energia potencial. Por que esta menos essa? Porque essa aqui, gente, é a energia potencial maior. Por favor, a gente não está tendo variação de energia potencial, não. Não vou pegar o final menos o inicial, não. Eu vou ter que ter um valor cheio. Então, eu vou pegar a maior energia potencial e vou subtrair pela menor energia potencial. Nesse caso, desse ponto, eu vou ter Q vezes VB, né? Que eu estou no ponto B. Q é a carga. V nada mais é do que o potencial nesse ponto. Vou subtrair do mesmo que vezes V de C. Então, o ponto C, a carga é a mesma, mas o potencial elétrico do ponto C é diferente do potencial elétrico do ponto B. A distância que é essa, a distância que é maior. Então, quanto maior a distância, menor o potencial. Por isso que aqui vem depois, porque eu tenho que subtrair um número maior de um número menor. Tranquilo? Então, vocês vão entender agora também que esse trabalho do potencial elétrico, matemáticazinha boba, vou colocar o Q em evidência. Coloquei o Q em evidência e vou colocar entre parênteses o que sobrou. Sobrou quem, gente? VB menos VC. Gente, se vocês bem entenderem, isso aqui nada mais é do que dois potenciais elétricos diferentes. Existe uma característica da física chamada diferença de potencial. Então isso aqui, gente, é aquela famosa DDP, é a famosa tensão. Então você pode dizer que isto aqui, o trabalho do potencial elétrico, é igual a carga vezes a tensão entre esses dois pontos. A tensão nada mais é do que a diferença de potencial elétrico. Esses pontos, a princípio, não tem cargas, mas um é maior do que o outro. Então, existe realmente uma diferença nesse potencial. Só lembrando que esse potencial em B é maior do que esse potencial em C. E o potencial em A é maior do que B, que é maior do que C. Beleza? Isso só depende da distância. Quanto menor a distância da carga, maior o potencial. Tranquilo? Beleza? Ficou claro? Esse assunto, ele só é bem entendido quando eu faço uma ponte com a mecânica da gravidade e da massa. Sendo que aqui, nesse sistema, a massa da Terra é substituída por uma carga qualquer,
O campo gravitacional é substituído pelo campo elétrico. O potencial gravitacional é um ponto do campo gravitacional. O potencial elétrico é o potencial de um ponto sobre um campo elétrico. Aqui a característica que transforma potencial em energia potencial é a massa. Aqui a característica que transforma potencial em energia potencial elétrica é a carga. E aqui, gente, eu dependo da altura e da gravidade. Aqui eu vou depender do meio em que as cargas estão, da carga formadora de campo e da distância entre aquele ponto, aquele potencial elétrico, certo? Ficou claro? Eu acredito que eu tenha trazido para vocês uma forma mais simples de ver, fazendo um contraponto com a gravidade. Eu quero muito que vocês melhorem esse assunto. De verdade, a eletricidade não é uma coisa tão simples, mas quando eu consigo fazer a associação, quando eu consigo tornar mais similar a outra coisa que eu conheço, acaba ficando fácil, né? Gente, muito obrigado. Valeu, moçada nuclear. Vamos estudar. Vocês são 10. Vamos dar o gás aí. Valeu!